Irmãos, hoje eu vou tentar servir vocês. Estamos ainda nos adaptando a essa perspectiva de gravar, né, de estar nesses ambientes, ainda é um baita desafio. Hoje eu estou com companhia aqui, então está mais agradável, mas qual que é o objetivo disso? Deixar um gostinho com você que acreditamos estar próximo, né? Nosso encontro, nossa reunião juntos aqui presencial, a gente acredita que está próximo e queremos deixar esse gostinho aí com você. E hoje eu vou tentar servir vocês com uma reflexão também seguindo essa ideia do reino, né? Do reino, mas numa leitura de algumas inconveniências para quem deseja viver esse reino. Algumas características que a gente precisa estar preparado ou, no mínimo, informado que será ou que pode ser assim. Conveniência é tudo aquilo que atende ao nosso gosto, né, conforme o nosso interesse, aquilo que é favorável à nossa vontade. Fazendo uma leitura, né, das influências desse mundo, do tempo que a gente está vivendo, somos, como nunca antes, estamos sendo pressionados a medir, né, o quanto vamos ou não ser beneficiados com cada ação que estamos propondo. Aquela máxima de o que eu ganho com isso, né? Isso é uma máxima da maioria das pessoas. E da maioria das pessoas, porque a maioria das pessoas ainda vive sob o paradigma capital, né? Do paradigma do bem, do benefício. E o reino de Deus, ele nunca obedeceu essas influências. Na maioria das vezes, os seus princípios e valores, eles vão na contramão. Eles vão totalmente opostos a essa ideia do benefício. É sim um benefício, mas não um benefício com esses parâmetros. Jesus, ele foi esse inaugurador do novo tempo, de um tempo de constrangimento na história. E se a gente pensar, constrangimento desde o seu nascimento. Porque, imagina comigo, Deus Pai, né? Deus sendo Deus, nos dando seu Filho Deus, e esse Filho Deus aceitando a missão de ser, entre aspas, tá? Menos Deus, sendo totalmente Deus. Né? É um Deus numa cápsula humana, em limitação humana, né? Nascendo de uma mulher virgem, sem nenhuma condição financeira ou nenhum recurso ali abundante, e ele nascendo sobre aquele ambiente escasso. Desde o início da sua vida, sinalizando que ele tinha uma missão que ia para além dele, sendo carpinteiro, aprendendo ali a trabalhar com seu pai José, mas acreditar que isso foi uma ação do Deus Pai, do Deus Eterno, dando o seu filho 100% Deus, para ainda assim, sendo humano, se tornar servo, é um grande desafio. É um Deus que nos deu Deus, esse Deus que veio até nós, usou sandálias, pisou na mesma terra que nós estamos pisando, trabalhou com as mãos, né, se esforçou, suou, teve fome, passou por provações, foi tentado, fez orações. Algumas dessas orações não houve respostas, outras houve intervenção divina. E no conjunto da sua missão, quando ele manifesta essa missão próximo dos 30 anos, ele ganha a grande recompensa da sua morte. É o ápice do rito de entrega de Deus, né, do Deus Filho, é a morte, como recompensa daquilo que ele fez. Então, assim, irmãos, eu queria começar com um exercício, fazendo um exercício com vocês e te perguntando se de fato você acredita
se você acredita que essa história é verdadeira. Porque ela tem tudo para ser uma fábula. Ela tem tudo para ser um grande conto. Dizem as boas línguas que esse mesmo que morreu ao terceiro dia ressuscitou, está vivo e fortalecendo ainda mais o seu projeto, né, que é o estabelecimento do seu reino eterno. Mas a gente tem que se perguntar se a gente acredita nisso. Ontem à noite eu estava pensando nisso, acreditar que alguém foi gerado de forma humana dentro de uma mulher e esse alguém é Deus. A gente tem que se perguntar, a gente acredita ou não acredita nisso? A gente acreditar que esse Deus, ele andou aqui como nós e um dia o prêmio é a morte e morre como morte de cruz, mas no terceiro dia ele volta vivo, coisa que nenhum outro Deus fez. E antes da gente entrar na parte prática da mensagem, né, das inconveniências, a gente tem que perguntar se a gente acredita. Se a gente pega aí esse livro e olha para ele e acredita nessa história de Deus que nos deu Deus, e esse Deus em forma humana abraçou toda a nossa humanidade e ainda assim se tornou nosso servo. Porque se a gente não acreditar nisso, a gente vai ter muita dificuldade em acolher essas inconveniências, né? Porque elas, de fato, precisam de um solo, e esse solo é fé, e é fé, não fé no acaso, não fé na sua própria imaginação em Deus, mas fé naquilo que ele fez, naquilo que ele é, e naquilo que ele prometeu que iria fazer para sempre. Se você respondeu sim, que você acredita, esse é o primeiro passo para a gente entrar nessa inconveniência, né? É impossível a gente avançar na vivência do reino, porque ele está, como eu falei, em contraponto com os principais valores desse mundo. Esse mundo pensa A e os valores do reino, muitas vezes, ou na maioria das vezes, pensa B. Na maioria das vezes, o mundo está falando para a gente olhar o nosso lado e o Jesus, nosso Deus humano, falando para a gente, não, perca mais um pouco. Então, é um contrassenso que precisa de base, e essa base é o que a gente acredita, e o que a gente acredita tem que ter, no mínimo, a consciência, né, do que ele fez, do fundamento do que ele fez. Veio aqui, 100% Deus, viveu como humano, serviu os humanos, morreu o sacrifício dos humanos e ressuscitou para benefício de todos os humanos. Então, isso é a base para a gente começar essa manhã. E se você acredita, a primeira inconveniência para a gente pensar em reino de Deus é que os números nunca foram determinantes. Quando você pensa lá em Mateus capítulo 5, versículo 1 e 2, fala que Jesus vê os discípulos, vê a multidão e sobe a montanha com seus discípulos. Ele estabelece um pequeno grupo, ele compartilha uma proposta, né, de caminhar junto, e essas propostas que ele compartilha, que a gente entende como Sermão do Monte, elas se tornam difíceis não porque ela tinha uma alta teologia aplicada, mas porque eram lições da vida cotidiana, da realidade mais próxima daquelas pessoas. Então, Jesus falar, por exemplo, eu escrevi esses dias sobre isso, né? Jesus falar sobre abençoar os que te perseguem, orar pelos que te perseguem, abençoar o seu inimigo. Ou seja, a lei falava olho por olho, dente por dente, e agora a nova mensagem do reino está pondo um contraponto, e esse contraponto não é colocado na grande mídia, ele é colocado na vida, né, ou transmitido para alguns poucos,
Parece que Jesus sabia que o desafio já seria gigante, então ele reparte a dose e dá para esses poucos, e eles com a intenção de acolher e viver essa verdade difícil. Por que eu estou falando isso? Porque muita gente hoje pensa que estabelecer o reino é ter milhares de seguidores no Instagram. Isso pode ser uma plataforma, uma ferramenta de mais pessoas terem acesso ao reino de Deus e à informação sobre o reino de Deus. Mas isso não significa que você tenha algum seguidor. Quando Jesus nos chama para fazer discípulos, ele não falou para a gente fazer discípulos virtuais, né? Ele não falou para a gente que o reino seria possível e o impacto desse reino seria possível com pessoas que você nunca nem viu, nunca conheceu. Você pode sim ter milhares de seguidores e não ter nenhum seguidor, nenhum discípulo. E Jesus é de assustar que ele planeja e tinha um plano revolucionário para a Terra e chamou apenas 12 homens. E isso aponta para nós um contrassenso desse mundo, né? Porque esse mundo, quanto mais, melhor. Para Jesus, menos, mais condensado, mais intencional, né? Melhor. E o segundo aspecto que eu achei interessante a gente pesquisar, abre lá em Mateus 6. Outro aspecto inconveniente do reino, o primeiro é que ele não trabalha com números, né? Às vezes o menos é mais e o mais é menos. O segundo aspecto é que o marketing, ele nunca foi uma estratégia de avanço do reino de Jesus. David, você está sendo muito radical. Mas é assustador, irmãos, a gente pensar que naquela época não tinha internet, não tínhamos Instagram, não tínhamos o YouTube, não tínhamos a Bíblia organizada como temos hoje, não tínhamos canal de televisão, não tínhamos material teológico, e ele escolheu só 12 homens. E transmitiu para esses 12, ele podia ter escolhido mais, mas transmitiu para esses 12 um conjunto de coisas que tinham potencial para mudar o mundo, e mudou o mundo. Né? Se hoje você estamos aqui, dia 9 de agosto, parando a nossa vida para ouvir alguma coisa e refletir sobre coisas da nossa história que tem a ver com Deus, foi porque aquele plano com 12 pessoas deu certo. E nós chegamos aqui. O segundo é que o marketing, Jesus nunca usou marketing, né? Mateus 6, a partir do versículo 1, fala assim, olha, tenham o cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando der esmola, não anuncie, nem toque trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados por eles. Eu lhes garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Eu sempre gosto de lembrar desse texto, porque as nossas ações humanas, elas podem ter essa cobiça de retorno. Infelizmente, nós lutamos contra isso. Eu faço isso para A, esperando receber aquilo em troca, ou em troca não, mas no mínimo uma consideração do que foi feito. E com Jesus não era assim. Ele não fez nada esperando alguma coisa em troca nossa, né? Ele não fez nada esperando que a gente fosse devolver a ele, e ele fez dessa forma por ele já saber que a conta já estava paga, que a recompensa viria do próprio Deus. E esse texto é assustador, irmãos, porque é o seguinte, olha o que ele está dizendo, vê se ficou claro para você. Eu li na nova versão internacional, e eu vou traduzir para você. Caso a sua oferta se torne pública,
conhecida, você já perdeu o galardão eterno e já recebeu a devida recompensa por ela. É claro que tudo aquilo que nós investimos para a expansão da obra dele, isso vai retornar para nós de alguma forma como um galardão, como participação do projeto dele. Ótimo. Mas ele está dizendo sobre a intencionalidade de que isso seja público. E Jesus nunca teve essa intenção. É quando ele está tratando do aspecto do que você fizer a um não torne conhecido a outro, ele está apontando para nós um senso de valor. Não percam o que de fato tem valor. E o que tem valor é aquilo que o homem não pode pagar. Pensa na sua vida hoje. Tem coisas que têm preço e tem coisas que não têm valor, que têm valor. Normalmente, o que tem valor não tem preço. E o que tem preço não deveria ter tanto valor. Se pensássemos assim, a gente seria menos apegado àquilo que tem preço, né? Nos apegaríamos mais profundamente àquilo que tem valor. As boas obras, irmãos, elas já são boas por natureza, mas elas se tornam eternas quando são anônimas. E como é difícil a gente trabalhar com esse conceito de anonimato hoje em dia. Hoje, qualquer ação, as pessoas querem as flores, né? Querem a glória, tem o jabá, né? Tem o jabá que eles falam lá nas empresas, quando uma promove a outra, aí uma combina o benefício que vai ganhar da outra. Ou seja, essas estratégias, né, nunca participou do que eu leio aqui sobre o reino de Deus, sobre projetos de reino de Deus, né? A terceira coisa que me chama muita atenção, e continua aí no versículo 5 de Mateus 6, é que a aparência nunca determinou os valores de Deus. Deus nunca lidou bem com a perspectiva de julgar pela aparência. E isso é óbvio, né? Ele nos conhece muito mais do que a aparência. E aqui em Mateus 6:5 fala assim, olha, quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé na sinagoga e nas esquinas, a fim de serem vistos por eles. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Percebe? Lá atrás ele falou de oferta, agora ele está falando de oração, apontando que aquilo que nós desenvolvemos no secreto determina muito da saúde que a gente demonstra em público. Que a gente deveria viver essas espiritualidades não para mostrar para outros, mas para construir uma relação com o próprio Deus que pode sim nos recompensar. Onde? Dentro do nosso quarto, né? No nosso secreto, fechando a porta, nos dobrando e reconhecendo que é hora do reino vir, né? Venha o teu reino. Essa é a oração de continuação desse assunto aqui. Seja o nosso Pai, o Pai nosso, nos dê o pão nosso de cada dia. Então, são coisas que ele falou após essa realidade de não visar recompensa e de não visar ser visto, né? Ser julgado pela aparência dos seus atos, mas sim pela essência das suas intenções. Deus, ele julga, ou ele pode julgar muito mais as nossas intenções do que as nossas ações. Ações são consequências daquilo que pensamos, imaginamos, né? E então fazemos. Mas toda ação, ela parte de uma intenção. Quando a intenção é boa, mesmo que a ação não for boa, eu tenho com certeza a forma de voltar e refazer o caminho da minha atitude e ser uma atitude melhor. Mas quando a minha intenção é ruim, eu posso ofertar. O Bruno acabou de falar hoje, eu abro meu aplicativo e faço uma oferta de 100 mil reais. E o retorno dessa oferta não será eterno.
ele parte de uma intenção de reconhecimento, de receber glória, e perdemos a recompensa eterna. É dessa recompensa que a gente está falando, né? E eu acho interessante a gente pensar que o que normalmente impressiona os homens não impressiona Deus. E normalmente o que passa desapercebido pelos homens, esse sim é acolhido por Deus. Deus é aquele que vê o que a gente nunca teve a opção de contar para ninguém, que a gente já fez. É nessas horas que Deus, você pode chegar no seu secreto, talvez com o coração apertado de ninguém ter te dado um tapinha nas costas, e Deus olha para você e fala assim: opa, agora é comigo. Já que ninguém te deu tapa nas costas, toma aqui a minha mão, porque eu acolho. O meu reino é um reino de anônimos. E eu acredito nessa força coletiva de pessoas anônimas que se movimentam e apoiam. E eu falando essas coisas, eu tô trabalhando contra mim mesmo, né? Contra essa ideia que para ser relevante tem que ser conhecido, tem que ter milhares de seguidores, tem que fazer ofertas públicas, que uma coisa não inviabiliza a outra, mas a gente percebe que não era a motivação principal. Quando isso acontecia, era uma consequência de uma intenção eterna, né? E essa intenção eterna abençoou e abençoa muitas pessoas. Não vivamos, né, de aparências. A quarta coisa que me chamou a atenção é que o reino, pessoal, ele sempre foi formado de pessoas que o seu valor estão para além das suas capacidades. Deus não chama os capazes. Já ouviu isso, né? Está lá em 2 Timóteo 2, 2. 2 Timóteo 2, 2. Fala assim, olha, e as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confia-as a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar a outros. O primeiro parâmetro para comissionar uma pessoa a viver o reino e ser instrumento na mão de Deus para o estabelecimento do reino nunca foi capacidade. O primeiro aspecto é a fidelidade. Primeiro, Deus chama os fiéis, porque sem fidelidade é impossível ter capacitação ou gerar capacidade em alguém. E aí a linguagem desse mundo não é essa. A linguagem principal desse mundo é quanto você é capaz. O quanto de dinheiro você é capaz de trazer para a minha empresa. O quanto de retorno eu vou ter com a sua pessoa. E Jesus não olhou isso, ele olhou assim, quão fiel você pode ser a mim. O quão fiel você pode ser a mensagem do reino de Deus. Então, os comissionados para o reino são aqueles que entendem que a fidelidade vem antes que a sua capacidade. A saber, tem muita gente que pode se esconder nas suas capacidades, que pode se esconder na sua facilidade em fazer coisas, e no fundo essas coisas feitas não parte de uma intenção fiel, né? Não parte de uma motivação fiel. E isso trabalha contra nós, né? O reino é um reino de anônimos, mas de anônimos fiéis ao rei. A quinta coisa que é extremamente inconveniente quando nós pensamos em reino de Deus é que o próximo ou o outro nunca foi tratado como outro por Jesus.
Jesus sempre tratou o outro como muito, muito próximo, como problema dele. Jesus nunca aceitou que alguém com uma enfermidade passasse por ele e não fosse tocado de alguma forma. Jesus nunca deixou de olhar para as multidões e olhou a multidão só como uma multidão, problemas delas e que o governo resolva o problema delas. Jesus olhava e falava assim, não, eis aí uma multidão de pessoas aflitas, exaustas, cansadas, sobrecarregadas. São como ovelhas perdidas que não têm pastor. Percebe que Jesus ele tinha essa percepção que se ele conseguiu enxergar a necessidade do outro, o outro passa a não ser o outro, mas o próximo, aquele que ele poderia corresponder. E eu tenho certeza, irmãos, que nós aqui, que estamos aqui, e você que está aí, nós temos hoje, entre nosso estilo de vida, mais do que o que a gente necessita para sobreviver. Com certeza nós temos mais. E com certeza, em algum momento, você luta contra aquela omissão quando encontra com alguém necessitado. Alguém necessitado chega na nossa frente e a primeira coisa não sei se é assim com você ou somente eu sou o pecador da história aqui, mas a primeira coisa é querer não enxergar aquilo. Eu não quero que esse cara me veja e me peça uma oferta. A gente fecha os vidros, né, dos nossos carros, com esse filme bem preto, para a gente nem ver o que está acontecendo. E Jesus, o coração de Jesus nunca foi assim. O coração de Jesus, ele olhava e falava, puxa, se eu enxerguei, eu posso fazer alguma coisa. Se Deus colocou no meu coração, eu posso fazer alguma coisa. E eu te pergunto, né, por que será que você enxergou? Será que você não enxergou porque você poderia fazer alguma coisa? Há uma diferença entre sentirmos dó de alguma coisa e sentirmos compaixão de algo. Dó tem a ver com essa observação externa, né? Essa realidade que a gente contempla o caos do próximo, mas não trata como o próximo. É só uma contemplação. Compaixão já é essa realidade que nos desperta a se aproximar daquilo que a gente não quer se aproximar. É aquilo que nos ofende, é aquilo que nos amedronta, é aquilo que nos... É a desgraça do outro me constrangendo a me fazer algo por ele, né? Então, no reino não existe dó. No reino existe compaixão. E a compaixão envolve movimento, ação, proximidade. No reino, também, uma outra inconveniência é que no reino o perder é ganhar. E o ganhar é perder. Onde já se viu isso, gente? Me explica que bolsa de valores é essa? Abre lá comigo. Não tá, você está falando assim, isso aí não está na Bíblia não, pastor. Tá, Mateus 10, 39. Está escrito lá. Fala assim, ó. Quem acha a sua vida, perde. E quem perde a sua vida por minha causa, ganha, encontra. O que é isso? Que contrassenso é esse? Que inconveniência. Vai para Mateus 16, 24. Mateus 16, 24. Então Jesus disse aos discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar sua vida, perde. Mas quem perde a sua vida por minha causa, ganha.
Pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca da sua alma? Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos e recompensará a cada um de acordo com o que tem feito. Garanto-lhes que alguns dos que aqui se acham não experimentarão a morte antes de verem o Filho do Homem vindo em seu reino. Então, nós estamos falando de reino e das inconveniências de se viver esse reino. E uma das maiores inconveniências de viver o reino é: quanto mais eu quero manter e preservar a minha vida, mais eu perco. E quanto mais eu perco a minha vida em favor do reino, eu ganho vida. Isso é, no mínimo, uma pegadinha de mau gosto, porque se eu queria fazer essa pergunta para você. Você hoje luta mais para preservar a sua vida ou para perder a sua vida? Nós estávamos aqui fazendo uma reunião. A tônica dessa reunião, você acha que tem a ver com benefício nosso, pessoal, eu, Bruno, Felipe, Lídia, ficar mais rico? Ou investir mais, perder mais, servir mais, dar mais? Sublinhando a minha pergunta, você tem feito mais força para ganhar dinheiro, para sobreviver mais, para trocar de carro, para comprar, para manter a sua vida ou para perder a sua vida? Porque há de convir comigo que há um esforço para a gente conseguir perder. Perder não é fácil. Você hoje ter, vamos citar de novo a oferta que o Bruno falou, né? Você hoje ter um bem, ou um valor, que você poderia usar em benefício próprio, como uma viagem, trocando de carro, fazer qualquer outra coisa, e pegar esse valor e falar, não, eu acredito em algo de beneficiar o outro, e perder tem a ver com pessoas que começam a entender a cruz, né? Entender o caminho pedagógico da cruz. Quando Deus deu Deus a nós, seu Filho, esse Filho veio com missão e não veio para ganhar aqui. A linguagem do reino que ele estabeleceu e que viveu foi uma linguagem de perda. E ele perdeu, inclusive, até a sua vida por meio da morte de cruz. O problema é que nós temos um evangelho que tem, de alguma forma, falado sobre a cruz, mas a cruz vem com uma almofada embaixo. Ela não pode mais machucar. A cruz não pode mais constranger. A cruz não pode mais ser pesada. Ela não pode fazer com que você soe, não pode tirar mais do que 10%. Tem que, e olhe lá, né? Mas tem que ser no 10%, já cumpri, não reclama de mim. O pastor não pode falar nada que eu tô 0 a 0. E Jesus, eu fico pensando assim, poxa, se Jesus tivesse a intenção de ficar com 10% da vida dele sem levar para a cruz, não teria cruz. Se Jesus tivesse pensado com essa pedagogia de manter e preservar ao invés de perder, nós não estaríamos aqui salvos, conectados com uma promessa eterna chamada Reino de Deus. Por isso que quem perde, ganha. Normalmente, quem está visando ganhar, está perdendo a sua vida. A sétima coisa que me chamou a atenção é que no reino, o maior é o menor e o menor é o maior. Que contrassenso. Olha Lucas 22. Lucas 22, a partir do 24. Lucas 22, 24. Surgiu também uma discussão entre eles acerca de qual deles era considerado o maior. Conversa de homens, né?
Jesus lhe disse: os reis das nações dominam sobre elas, e os que exercem autoridade sobre elas são chamados de benfeitores. Mas vocês não serão assim. Ao contrário, o maior entre vocês deverá ser como o mais jovem, e aquele que governa como o que serve. Pois quem é maior, o que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa, mas eu estou entre vocês como quem serve. Vocês são os que têm permanecido ao meu lado durante as minhas provações. Versículo 29. E eu lhes asseguro um reino, e eu lhes designei um reino, assim como meu Pai o designou a mim, para que vocês possam comer e beber à minha mesa, na mesa do meu reino, e sentar em tronos, julgando as 12 tribos. Então, assim, vamos traduzir essa pedagogia aqui. Jesus está próximo da sua morte, né? Faz a Santa Ceia lá, a Páscoa, comemora a festa da Páscoa, fala para os seus discípulos sobre a conspiração de matá-lo. Ele fala: ó, gente, o pau vai quebrar agora, eles vão me matar. Daqui a pouco eles vão entrar por essa porta, alguém vai me trair, vai me entregar, inclusive o traidor está nessa mesa. Jesus acaba de falar isso. Sabe qual que é o próximo assunto? Saindo o chefe, quem vai ficar como maior? Quem que é o dono da empresa? Você percebe essa ideia tirânica que a gente tem de ser o dono do negócio? De ser o grande? Nesse plano sucessório, né, do reino de Deus, Jesus não tinha nem morrido, ele só falou que ia morrer, os discípulos. O chefe saindo, quem ocupa o lugar? Será que é João? Será que é Pedro? Será que é fulano? Será que sou eu? Aí Jesus discerniu e dá uma paulada. É o seguinte: no reino de vocês existe meritocracia, existe cargos hereditários de família, existe combinados políticos, existe pessoas que não têm capacidade nenhuma ocupando cargos que necessitam minimamente de capacidade, eles não têm. Existe cargos comprados, existe concurso público com cotas raciais sendo comprometidas com pessoas que não se encaixariam. No seu reino existe isso. No meu reino é o seguinte: o maior serve. O maior, entre aspas, que não existe mais maior a não ser Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas o maior entre vocês aqui tem que ser o que mais trabalha. Ele cita a comparação com uma criança, né? Que ele fala de ânimo, ou seja, vocês estão animados em sentar à mesa e receber a refeição. Eu estou aqui, sou o maior entre vocês e estou servindo a refeição para vocês. Então, irmãos, isso é um contrassenso para esse mundo. Como é que, principalmente o poder capital, tem abusado dessa mentalidade? Ah, já que você não quer recompensa, já que a sua herança está no céu, já que você não precisa receber nada, já que você trabalha de graça, produz riqueza para mim. E aí as pessoas passam a ser escravos de um sistema opressor, né? Que pode ter lá no fundo, né, princípios e valores que eu não queria ser o maior, eu não queria a recompensa desse mundo. Então, é muito difícil viver esse valor hoje nesse reino, nesse mundo. Quando você se posiciona numa condição de menor, em geral as pessoas se sentem no direito de te pisar. Quando você não faz questão do seu título, né, eclesiástico, chega numa reunião, aí as pessoas querem chamar todo mundo pelos títulos e você sugere de chamar pelo seu nome, que é quem você é, não o que você faz. As pessoas acham que você não tem aquele título e por isso é digno de menos autoridade ali para participar de uma reunião.
Quando você vai comprar, fazer uma compra em algum lugar, e até o jeito que você está vestido, né, comunica muito, possivelmente, da forma que você vai ser tratado. No reino de Deus, o menor é o maior. E muitos desses maiores não vão passar nem na esteira dos menores. Nós amamos as posições, nós amamos essas autoridades de ego, né? Nós gostamos de nos esconder naquilo que a gente faz, gostamos dos títulos, mas Jesus nos vê nu, corpo, alma e espírito diante dele, né? E ele sabe se uma moedinha que a gente coloca lá no gasofilaço pode ser maior do que toda a fortuna do homem mais rico do mundo. E isso é estranho pensar. É um reino que realmente não é desse mundo. Concluindo, qual que é o segredo para mim de desafio da gente continuar pensando em viver o reino? Uma das marcas que acredito ser um valor do reino de Deus é a continuidade, é a constância, é você procurar pessoas, corações e sentimentos, em expressões, amizades, etc., num determinado lugar, com aquela intenção, e daqui a pouco você procura naquele lugar com aquela intenção, e hoje ele está servindo com aquela intenção, daqui a um mês ele continua servindo com aquela intenção, daqui a um ano ele continua servindo. Então, um dos segredos para mim é a gente continuar acreditando que ele pode nos transformar em pessoas de reino. E nos transformando nessas pessoas, seremos pessoas constantes no amor ao próximo, né, como consequência do amor a Deus. Jesus fez isso. João 13:1 fala que Jesus amou os seus e amou-os até o fim, né? Jesus amou de maneira completa, extrema. Ele não amou porque eles poderiam fazer o ministério para ele, que eles poderiam abrir igrejas. Jesus não amou porque Pedro seria um apóstolo. Jesus amou, né? Amou e amou até o fim. Parece. O parece, então. Porque Jesus amou para eles se tornarem, não porque eles iriam se tornar. A intenção que estava por trás não era do benefício do serviço, mas sim do propósito. O reino de Deus, ele não precisa, entre aspas, ele não altera com a presença apenas de espectadores. O reino precisa de pessoas convictas, de soldados, no bom sentido da palavra, de pessoas convictas que foram chamados por um reino e que esse reino ele tem valores que são um contraponto, um contrassenso a todos os valores militantes na nossa atualidade, ou na maioria deles militantes na nossa atualidade. O nosso sonho como missão, como organização, essa semana a gente veio para cá. Em breve você vai começar a conhecer os materiais que a gente tem gravado alguma coisa, mas nós temos registrado a missão da comunidade, a visão, as músicas, as histórias das músicas, e começamos a registrar alguma coisa sobre o projeto da missão aqui, né? E a partir desses dias nós vamos começar a captar a experiência de famílias, de pessoas que conheceram essa expressão do reino de Deus através de nós. E aí eu fiquei muito feliz, assim, mais uma vez, de revisitar aquilo que nos une como mentalidade, como propósito, como projeto, e ver que em tudo isso
não existe um plano de carreira para uma pessoa. Não existe o ministério do. Não existe pessoas trabalhando para uma organização institucional, que está para além da instituição. E que por trás de tudo isso que nós estamos gerando, tem esforço, tem participação coletiva, tem dinheiro coletivo, tem dons coletivos, tem frutos já, né, que são inegáveis. São pessoas que chegam meninos e vão se tornando homens, chega crianças e vão se tornando mulheres. Então, assim, tem sido muito especial. E eu acho que o motivo principal da gente conseguir ter chegado até aqui, não sei até onde a gente vai conseguir, mas até aqui, foi a constância. Fosse com 1, com 3, ou com 10, ou com 20, ou com 70, a gente continua olhando para aquele que nos chamou. Né? E o grande desafio é chegar no final dessa vida e falar, está consumado. Só poderá falar que está consumado aquele que viveu, entendeu e viveu a missão, né, que estava proposta. Não faz fazer sentido Deus te falou para você viver uma realidade A, você viver toda uma vida na realidade B e no final da sua vida você falar, está consumado. Eu falo, mas está consumado o quê? Eu não te pedi isso. Então, o estar consumado está intimamente ligado a ouvir dele quem nós somos, viver com ele aquilo que ele quer e, a partir daqueles dons, das características que ele tem sinalizado em nós, manifestar esse reino, né? Mediante os valores da nossa família, os valores de quem nós somos como pessoa, compramos, vendemos, damos, ofertamos. Que Deus nos ajude a chegar no final da nossa vida e dizer: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. E, irmãos, isso não será para muitos. Muitos poderão falar, combati a economia, completei a minha cartela de investimentos e guardei uma herança muito boa para os meus filhos e netos. Mas combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé, é para quem vai aceitar as inconveniências de viver um reino totalmente contrário ao reino desse mundo. São dias difíceis para viver essas coisas, são dias maus, mas a gente tem que lembrar que o mal nunca venceu totalmente o bem. O C.S. Lewis vai dizer que o mal nem existe. O mal é exatamente essa ausência do bem, é a ausência daquilo que deveria ser bom e ocupar um lugar está em falta, e por isso essa falta é conhecida e entendida como mal. Que o mal nunca vença, né, o nosso coração, que ele não seja capaz de machucar o nosso coração e roubar essa característica da gente querer viver, mesmo que seja um contrassenso, mas viver o reino de Deus, custe o que custar. Por último, eu quero fechar com o texto de João 6,60. João 6,60. Tomar uma aguinha aqui, porque essa desce. João 6 é difícil demais. Nossa comunidade tem como nome, né? Igreja Pão da Vida. Pão da Vida é o capítulo 6 de João. Jesus é o pão da vida. E quando ele está falando sobre uma realidade pactual entre ele e os seus ouvintes, ele fala sobre: você tem que comer da minha carne, você vai ter um pacto comigo. E no final dessa conversa, ele fala sobre a negar a si mesmo, né, a perder a sua vida e
Versículo 60 diz assim: ao ouvirem isso, muitos dos discípulos disseram: dura essa palavra, quem pode suportá-la? Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus disse: isso os escandaliza? Acontecerá se vocês virem, que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito dá a vida, a carne não produz nada que se aproveita. As palavras que eu lhes disse são espírito e vida. Contudo, há alguns de vocês que não creem, pois Jesus sabia, desde o princípio, quais deles não criam e quem o iria trair. Perceba o que eu li, olha, Jesus sabia que havia entre eles pessoas que não criam e também alguém, né, que o iria trair. Então, no meio dos discípulos, ainda no auge, no ápice da missão de Jesus, havia pessoas sem aquele primeiro elemento lá atrás, da introdução que eu falei, e que também foi a tônica do que eu falei na minha última mensagem antes, da nossa capacidade de crer. Né? Não tem como a gente ser crente e ímpio ao mesmo tempo. E a pergunta que eu tenho para fechar é se o que a gente ouviu acima das inconveniências, se isso te ofende. E se te ofende, qual é a sua ação pós-ofensa? Porque, inclusive os discípulos, muitos deles abandonaram. E quanto mais próximo chegar o dia de Jesus, mais pessoas irão desertar de viver o reino de Deus. Mais pessoas vão, eu vou pensar na minha vida, eu vou fazer isso, eu vou cuidar da minha história, eu vou investir. Ema, cada um com seus problemas. Né? Isso não é reino. Deus deu uma vida para cada um, para que cada um cuide da sua. E Deus cuide de todos. Isso não é reino de Deus, não. Há alguém no nosso meio que ainda não crê? Que não foi tocado ainda por essa mensagem do reino? E repito, essa mensagem que fala que os números não são importantes, às vezes o pouco é muito, muito é pouco. Que o marketing não é o que determina o nosso avanço, que a aparência não é o ponto principal, mas sim o que você faz no secreto, né? Que você não é reconhecido pela sua capacidade, mas pela sua fidelidade. O próximo é próximo no reino, não é só o outro. Que o perder é ganhar e o ganhar é perder. E, por último, que o maior é menor e o menor é o maior. Será que essas coisas te constrangem? E se te constrange, qual o caminho? Jesus fez essa pergunta e foi bonito que, versículo 67, ele volta para os 12 e fala: e vocês também não querem ir embora? Vocês também não querem desertar? E Simão, 68, fala assim: para quem iremos? Para quem nós iremos? É possível pessoas que já em algum momento experimentaram uma realidade de reino de Deus, viveu a missão de Deus, olhar, fazer as contas e ver que vai dar não. Ela possivelmente não vai poder ter a casa que ela queria, não vai poder ter o carro que ela queria, então é melhor sair fora dessa. Eu vou para um lugar onde a teologia principal é o eu, e Deus trabalha para me abençoar, então eu posso ter lá. Eu vou desertar. Simão respondeu: para quem? Porque
porque não é uma questão de lugar, é uma questão de vida. Alguém que de fato foi tocado pelo reino de Deus terá muita dificuldade, né, em viver outra realidade. Mas eu deixo essa opção para você. Se você está à procura de uma religião que te deixe confortável, que tenha a ver com a sua ideia de projeto de vida pessoal, que pensa unicamente no seu benefício, exclusivamente na sua comodidade, já disse o C.S. Lewis, definitivamente isso não é cristianismo. O cristianismo não poderá te dar novamente esse direito de vida. E talvez você é como eu, como alguns irmãos nessa sala, como alguns que já estão nos ouvindo, que às vezes luta para tentar olhar o seu direito em algum momento, mas no fundo sabe o caminho. No fundo, quando pega o extrato lá no início do mês, caiu o pagamento, ele sabe de quem é todo aquele dinheiro, não é 10%, é tudo. Talvez você não tenha muita coisa para deixar, não construiu muita coisa aqui. Talvez essa história, essa música, pode ser escrita na sua lápide, né? E pode marcar a sua característica de vida. Uma pessoa que foi rica no céu, que não teve dificuldade de perder mais um pouco, de investir um pouco mais, de dar um pouco mais, de ir atrás um pouco mais, de andar uma milha a mais, de servir, de abraçar o outro. E eu queria te convidar a orar novamente conosco essa canção. E eu queria que você deixasse ela entrar, principalmente nos lugares onde você ainda quer o controle, né? Deixa essa música alcançar as áreas gananciosas da nossa vida. As áreas de preservação, às vezes a gente luta para não morrer, e Jesus está falando para a gente lutar para morrer. Não lutar para viver, mas lutar para cada dia a gente morrer um pouco mais em favor do reino dele. Então cante com a gente de novo essa canção. Eu não construí nada que possam roubar, nada que a caça possa roer. Não há nada que a ferrugem possa tocar, nada que se possa viver. Decidi por tudo a perder, eu escolhi por você, nada tenho a deixar, pois aprendi a viver. Decidi por tudo a perder, eu escolhi por você, nada tenho a deixar, pois aprendi a viver.
nada que possam roubar, nada que a traça possa comer. Não há nada que a ferrugem possa tocar, nada que se possa perder. Decidi por tudo a perder, eu escolhi por você, nada tenho a deixar, mas aprendi a viver. Decidi por tudo a perder, eu escolhi por você, nada tenho a deixar, pois aprendi a viver. Pai, que o Senhor nos ensine a viver cada vez com menos, cada vez necessitando menos e cada vez sendo mais um canal, um lugar de acesso, uma fonte de serviço, uma fonte de bens, uma fonte de recursos, uma fonte da tua vida, Senhor. Que no final da nossa história, o que fique seja mais humano do que monetário, seja mais relacionamentos do que finanças, do que bens. Que seja o valor que o Senhor tem ensinado para cada um daqueles que querem viver o reino de Deus. Pacifique, Pai, as nossas grandes lutas de preservar a nossa própria vida e nos dê coragem para lutar a cada dia no sentido de morrer um pouco mais, fazer um pouco mais, ser um pouco mais, viver um pouco mais para a glória do seu nome, para levantar o seu nome e colocar ele no lugar mais alto, no lugar que ele merece, hoje e para todo sempre. Em nome de Jesus. Vou pedir o Felipe para orar, encerrando para a gente. Vem para cá. Jesus, nós te agradecemos por essa manhã especial. Agradecemos porque o Senhor tem sido bom, tem sido fiel, tem sido tão zeloso, Pai, para conosco. Muito obrigado, Jesus, por tudo que tens feito. Obrigado por essa reunião, por essa palavra, Pai, que edificou o nosso coração de fato, Pai. Que a gente seja forte o suficiente no Senhor, Pai, que a gente seja honesto para reconhecer aonde estamos buscando as nossas conveniências, Pai, e assumir o nosso papel de viver esse reino de maneira integral, Pai. Amém. Abençoa cada família, Pai, cada pai que está entre nós, Amém. aqueles que ainda serão também, Pai, nós abençoamos no nome de Jesus. Amém. E te agradecemos, Pai, pelo privilégio de poder desfrutar um pouco da paternidade do Senhor, Pai. Amém. Obrigado por tudo. Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, que seja um domingo para toda a família aí, e que em breve estaremos aqui todos reunidos. Quem sabe o próximo Dia dos Pais será com um churrascão aí. Vai ter um já aí, um menininho? Se Deus quiser. A comunidade aqui tá linda, gente. Tá muito top e vai ser bom demais quando a gente puder estar juntos. Pode descansar aí. Agora sim. Agora sim. Bom domingo aí para todos. Deus abençoe, gente.